Olá, boa tarde, graça e paz para os irmãos. Estou passando por aqui fazendo esse vídeo para comentar algum assunto concernente ao Evangelho. Veja bem, meus irmãos, meu amigo, se alguma pessoa por ocasião de assistir esse vídeo, porque não é fácil, mas se acaso você caiu de paraquedas e assistir esse vídeo, você que vive dentro da religião, dentro das chamadas igrejas, este mundo que é o povo, que é toda a humanidade, não gosta de verdades. No meio de milhares ou de milhões, né, que nós somos bilhões, e a humanidade já é bilhões, talvez se tire 1% que goste de verdades dentro da área religiosa. Porque o próprio Cristo falou essas palavras, que as palavras que ele falava, os homens não criam, porque era a palavra de Deus, palavra verídica. Mas ele falou que vinha outros falando no próprio nome deles e o povo cria, o povo acreditava. Então nós vivemos dentro de situações assim. Homens que usam a Bíblia, que você, todos que acreditam na Bíblia, tem a Bíblia como a palavra de Deus. Tá certo. Agora, os homens usam esta palavra extraída da Bíblia para mentir, para persuadir as pessoas a o engano. O que acontece? O que eles ensinam, extraído daqui, seria verdade dentro da religião, seria verdade, tem verdade, tem, no que os homens falam. Mas seria verdade, uma verdade completa, se eles considerassem o que está escrito aqui na Bíblia, considerasse tempo, considerasse a história que ela conta, considerasse para quem essa Bíblia foi escrita, as palavras que ela fala, que se cumpriria, não muito tempo, mas em um tempo breve. Mas, como eles não consideram essas coisas, eles se tornam grandes mentirosos, achando que estão falando a verdade. Mas mas os estudiosos que estudam ela não é simples. Eles veem tudo que está aqui, não consideram, só considera a palavra do homem, porque não foi Deus que falou.
foi o homem. Aí quando o homem fala, então essa palavra que é extraída daqui e manobrada pelo pensamento humano, então as pessoas acreditam, reverenciam de maneira que ela se torna uma verdade, sendo mentira. A palavra do homem se torna uma verdade e sendo mentira. Por que eu digo que eles não consideram? Porque veja só aqui, uma palavra que eu vou falar aqui. Um versículo, está no assunto que eu quero falar, mas vou ler só o terminal do versículo. E eles recebendo o dinheiro, está em Mateus capítulo 28, versículo 15. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E então divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. A expressão não é essa, mas eu quero falar até o dia de hoje. Tem gente que vê isso aqui e acha que essa palavra até o dia de hoje é até hoje. Até hoje, até agora, no momento que eu estou falando, estou lendo. Que cada vez que a pessoa lê, é o momento em que está sendo revisto este texto aqui, esse versículo. Mas aqui, o escritor que contou essa história aqui, ele falou até o dia de hoje, até o dia que ele escreveu aqui, esse relatório, que isso foi antes do final do primeiro século, no ano 70 depois de Cristo, né? No ano mais ou menos entre de 55 até o ano 65 foi que esses livros foram escritos. E então, por isso que ele falou até o dia de hoje, até aqueles dias, isso estava sendo divulgado lá entre os judeus, que os discípulos tinham furtado o corpo do Messias, para não divulgar que aquela palavra que ele tinha dito quando estava com vida tinha se cumprido, que ele tinha ressuscitado de entre os mortos ao terceiro dia. Não foi assim que o Messias tinha falado, que ao terceiro dia ressuscitaria, retornaria à vida? Então, quando os guardas que estavam vigiando o túmulo viram acontecer tudo aquilo lá, que o túmulo se abriu e ele não se encontrava mais dentro do túmulo, e eles desmaiaram, quando eles se levantaram atônitos, correram e foram lá contar aos principais de sacerdote. Do versículo 11 até o versículo 15 conta isso. E então eles contaram aos principais sacerdotes. Reuniram-se eles em conselho com os anciões e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissessem: vieram de noite os discípulos dele, e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Quer dizer, subornaram os guardas. E nesse mundo não funciona as coisas em semelhança, os homens se corrompem por causa do dinheiro. Quantos sabem dessa verdade que nós pregamos, que Cristo já veio realmente, que a vinda é consumada, mas esconde porque eles ganham salários, vivem ganhando, tirando grandes proveitos disso aí. Ganham seus salários como pastores, outros vivem interessados em chegar lá e sabe que a qualquer momento pode chegar e vai ganhar dinheiro com isso. Então, eles negam a verdade.
por causa dos proveitos que se tira disso aqui. Escondendo essa verdade do povo, eles tiram o grande proveito que tem tirado e tem enriquecido a muitos com essas mentiras. Se falar a verdade, a chamada igreja passa por grande desastre nela. Que ela é capaz de fechar, porque os seguidores não vão mais acreditar em palavra nenhuma que eles disserem. Vão entender que foram enganados, né? Desde que começou lá do segundo século, começou esse engano, tá certo? Do primeiro século para trás, tudo que estava sendo dito, pregado, avisado, tá certo, foi verdade, cumpriu-se tudo. Mas do segundo século por diante entra o que? A mentira no lugar da verdade. A falsa esperança, ela entra aí do segundo século depois de Cristo por diante, até aí eu posso dizer, até os dias de hoje. Aí está correto eu falar essa palavra, até o dia de hoje. O engano predomina no mundo, dizendo isto aí aos que acreditam, aos seguidores, utilizando a mesma palavra que era verídica antes, ela é verídica ainda, sim, mas a história. Mas antes do terminal do primeiro século, aquelas promessas estavam todas em evidência, estavam se cumprindo. Então, qualquer que dissesse aquelas palavras para alguém que o mestre estava vindo, estava falando verdade, sim. Porém, hoje, se afirmar isso, já não é uma verdade mais, porque ele não vai vir. Porque já é consumada a sua vinda. E a Escritura também é consumada. Estas palavras, para reflexão minha e sua, e de quem chegar a ouvir. Graça e paz para você, e graças e paz para todos meus irmãos, que são inscritos neste canal. Deus continue abençoando você, a sua vida, a sua família, e paz sempre na tua vida. Que Deus abençoe.